Livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. De Leon Denis, 1921. Introdução. Esta síntese, ou melhor este catecismo espiritualista, tem apenas um mérito, o de ser idealizado e organizado segundo a ordem natural das ideias. O espírito humano, com efeito, deve submeter a certas regras sua marcha evolutiva e seus procedimentos lógicos. Está na sua natureza não passar a uma segunda verdade senão quando já tenha assimilado a primeira e de percorrer, assim, toda a série de princípios, sem omitir um só de seus elos. Desse modo, as primeiras verdades não têm necessidade das que as seguem, para que sejam compreendidas. E o erro cometido pela maior parte dos homens superiores, autores de livros elementares, é querer-lhes aplicar o método científico, que preside suas concepções e seus estudos pessoais. Na opinião deles, como as verdades mais complexas abrangem todas as outras, é por aquelas que se deve começar. Este processo é evidentemente científico, porque a ciência consiste em se partir de uma verdade composta para se chegar a uma verdade mais simples e mais elementar. Todavia, não é esse o processo natural, nem a marcha instintiva da razão. É por isso que, destinando esta modesta obra aos jovens ou aos adultos ainda não iniciados no espiritualismo doutrinário e experimental, preferimos começar por este problema objetivo, que se toca, por assim dizer, com o dedo, que é o homem. Os outros catecismos, feitos por teólogos ou por filósofos, começam ordinariamente por esta questão, que é Deus. É mais solene, porém muito menos prático. É infinitamente mais lógico começar pelas verdades elementares, as que se acham ao nível das mais modestas inteligências, para se subir gradualmente até a noção de Deus e as verdades superiores, que são como um reflexo da potência suprema. Assim, o alpinista começa seu trajeto ao pé da montanha, interrogando as flores e os musgos que revestem os primeiros declives. Depois, à medida que sobe, vê o céu se aproximar, o horizonte se alargar, e termina por atingir os cimos que a neve cobre com sua brancura imaculada. Assim, os que lerem este livro, cujas linhas iniciais são simples, à medida que manusearem suas páginas, chegarão, eles também, às regiões mais altas e acabarão por atingir os transcendentes cimos da eterna metafísica. Quisemos compor esta obra segundo o velho método dialogado, com perguntas e respostas. É a mais popular forma e a mais apropriada ao espírito das crianças, embora este livro, já o dissemos, destine-se também às pessoas de todas as idades, pois o homem fica sempre criança, isto é, ignorante em face dos grandes problemas. Os catecismos têm uma vantagem, permitem reunir a simplicidade da forma à majestade das doutrinas. São ao mesmo tempo humilde regato aonde vem-se a beber a pomba e o lago profundo onde a águia das grandes altitudes se dessedenta e vem projetar nas águas um olhar que fixa o sol, sem pestanejar. Em nossa opinião, faltava um tal livro. A doutrina esparsa nos grupos, difusa nas revelações mediúnicas de todos os graus e de toda a natureza, tinha necessidade de ser, de alguma forma, reunida, recapitulada com simplicidade, concisão e clareza. O Espírito sopra onde quer, quando quer, segundo correntes divinas da inspiração, é a lei de todas as revelações superiores, feitas aos homens. Cabe a estes reunir, condensar essas verdades fragmentárias, esses raios dispersos e disso compor a síntese luminosa, o encadeamento harmonioso. Dignem-se os espíritos mais velhos e benfeitores que inspiraram esta obra a iluminar a inteligência dos que a lerem. Dela possa Deus tirar alguma glória e as almas retas, investigadoras da verdade, nela encontrar um pouco dessas luzes que esclarecem o grande mistério do destino e nos tornam mais aptos a cumpri-los, tornando-nos mais resignados e melhores. Capítulo 1. Do homem. Pergunta: que somos nós, você, eu e nossos semelhantes? Resposta:
Somos seres humanos. Pergunta: que é um ser humano? Resposta: um ser composto de uma alma e de um corpo, isto é, de espírito e carne. Pergunta: que é, então, a alma? Resposta: é o princípio de vida em nós. A alma do homem é um espírito encarnado, é o princípio da inteligência, da vontade, do amor, a sede da consciência e da personalidade. Pergunta: que é o corpo? Resposta: o corpo é um envoltório de carne, composto de elementos materiais, sujeitos à mudança, à dissolução e à morte. Pergunta: o corpo é, então, inferior à alma? Resposta: sim, porque ele é apenas sua vestimenta. Pergunta: é necessário então desprezar o corpo, já que ele é inferior à alma? Resposta: de maneira alguma, nada é desprezível. O corpo é um instrumento de que a alma tem necessidade para realizar seu destino, o operário não deve desprezar o instrumento com o qual ganha seu sustento. Pergunta: como está unida a alma ao corpo, o espírito à carne? Resposta: por meio de um elemento intermediário, chamado corpo fluídico ou perispírito, que participa, ao mesmo tempo, da alma e do corpo, do espírito e da carne e os vincula, de alguma forma, um ao outro. Pergunta: que quer dizer a palavra perispírito? Resposta: esta palavra quer dizer o que está em torno do espírito. Da mesma forma que o fruto está contido num envoltório muito delgado chamado perisperma, o espírito está envolvido por um corpo muito sutil denominado perispírito. Pergunta: como o perispírito pode unir a carne ao espírito? Resposta: penetrando-os e permitindo-se interpenetrarem. O perispírito comunica-se com a alma através de correntes magnéticas e com o corpo por meio do fluido vital e do sistema nervoso, que lhe serve, de certa forma, de transmissor. Pergunta: então, o homem é, na realidade, composto de 3 elementos constitutivos? Resposta: sim, esses 3 elementos são o corpo, o espírito e o perispírito. Pergunta: quando e onde começa essa união da alma e do corpo? Resposta: no momento da concepção, e se torna definitiva e completa por ocasião do nascimento. Pergunta: a alma está encerrada no corpo ou é o corpo que está contido na alma? Resposta: nenhuma nem outra coisa. A alma, que é espírito, não pode ficar encerrada num corpo, ela irradia por fora, como a luz através do cristal da lâmpada. Nenhum corpo pode mantê-la materialmente cativo, ela pode exteriorizar-se. Pergunta: entretanto, não há um ponto preciso do corpo onde a alma pareça mais particularmente ligada? Resposta: alguns sábios assim acreditaram, porque confundiram a alma com o fluido vital. A alma é indivisível e está, portanto, toda inteira, por todo o nosso corpo, mas sua ação se faz mais particularmente sentir no cérebro, quando se pensa, e no coração, quando se sofre e se ama. Pergunta: a alma se separa do perispírito, quando se separa do corpo? Resposta: nunca. O perispírito é sua vestimenta fluídica indispensável. O perispírito precede a vida presente e sobrevive à morte. É ele que permite aos espíritos desencarnados materializar-se, isto é, aparecer aos vivos, falar-lhes, como acontece por vezes nas reuniões espíritas. Pergunta: o perispírito é então um corpo fluídico semelhante ao nosso corpo material? Resposta: sim. É um organismo fluídico completo, é o verdadeiro corpo, as verdadeiras formas humanas, a que não muda em sua essência. Nosso corpo material se renova a cada instante, seus átomos se sucedem e se reformam, nosso rosto se transforma com a idade, o corpo fluídico propriamente dito não se modifica materialmente, ele é nossa verdadeira fisionomia espiritual, o princípio permanente de nossa identidade e de nossa estabilidade pessoal. Pergunta: onde estava a alma, antes de encarnar num corpo? Resposta: no espaço.
O espaço é o lugar dos espíritos, como o mundo terrestre é o lugar dos corpos. Pergunta: onde, então, o perispírito encontrou seu fluido? Resposta: no fluido universal, isto é, na força primordial, etérea. Cada mundo tem seus fluidos especiais, tomados ao fluido universal, cada espírito tem seu fluido pessoal, em harmonia com o do mundo que ele habita e seu próprio estado de adiantamento. Pergunta: que é o espaço? Resposta: é a imensidade, isto é, o infinito onde se movem os mundos, a esfera sem limites, que nosso limitado pensamento não pode conceber nem definir.